vocês que nos acompanham aqui no Jornal Diário da Manhã. Agradecer hoje o pré-candidato a prefeito de Goiânia, Thales Barreto, deputado estadual. Tudo bem? Tudo bem, um prazer estar no seu programa, aqui no DMTV também. Para mim é um honor muito grande de estar aqui falando sobre a nossa capital, falando sobre a nossa cidade. E com certeza aí que nós estamos com muitas boas ideias de melhorar a vida dos goianienses. É claro que política é uma disputa e ela necessita de grupos. O que o senhor me fala sobre as coligações aí para essas eleições? Agora nós estamos fazendo, na realidade, é um novo modelo. Nós temos financiamento de campanha, que eu já declarei que eu não quero usar fundo partidário, e também você não pode ter mais as coligações proporcionais, né? Agora cada partido tem que ter seus candidatos únicos nos seus partidos. Antigamente juntava 20, 30 de um partido, 20 do outro partido, acabava fazendo as coligações proporcionais para vereadores. Agora não, agora cada partido tem que ter sua chapa própria, né? Cada partido hoje, completo ou não, se quiser disputar, disputa somente quem tiver afiliado ao seu partido. E o PSDB montou indiscutivelmente a melhor chapa hoje de Goiânia. Nós temos aí mais de 70 candidatos, só podem concorrer 53 candidatos que têm história, que estão iniciando a vida política. Nós renovamos, nós estamos criando um novo PSDB, presidente estadual, que é um parceiro nosso, um guerreiro, um empresário que foi para a vida pública para poder contribuir também com a sua cidade, que é o Jandarro, prefeito de Trindade. E nós estamos fazendo, junto com o Euripides Jerônimo, que é o presidente metropolitano, nós estamos fazendo um novo trabalho. As coligações estão aí, apesar que alguns líderes partidários e presidentes de partidos em relação a Goiânia estão totalmente sintonizados, achando que política se faz com dinheiro, somente com recurso, pedidas altíssimas, coisa que não existe, né? Então a gente está muito claro que o novo PSDB, a forma que a gente tem uma visão de política, tem que casar as ideias, né? O que nós queremos para Goiânia e o que os outros partidos querem bom a nós para Goiânia. Então hoje Goiânia está bagunçada, o goianiense perdeu o orgulho de ser goianiense, né? Antigamente a gente falava de boca cheia, na época do professor Nion, a gente falava de uma cidade toda florida, organizada, bem cuidada, e hoje infelizmente Goiânia está muito a desejar de todos nós goianienses. Então é isso que nós queremos, que qualquer partido que venha compor conosco, venha com o ideal de fazer diferença, de não pensar individualmente, mas pensar coletivamente. É esse o nosso objetivo e nós estamos conversando com vários partidos. O PSDB baixou uma norma ontem numa reunião, só não queremos coligar com os democratas, né, que é o partido do atual governador, em virtude até dos excessos de ataques que foram feitos pelo governador em especial, que é do democrata, sempre querendo desfazer do legado do PSDB. Então, fora os democratas, nós vamos estar coligando com qualquer outro partido. O senhor que está no terceiro mandato de deputado estadual, né, natural de Itapuranga, e sempre foi um deputado muito destacado e dos mais lembrados, né, pela população. O que fez o senhor agora disputar a eleição em Goiânia? Na realidade, a política é muito dinâmica, né? Quando acabou as eleições de 2018, o PSDB levou um baque, né? E nós também levamos. Algumas injustiças foram feitas com alguns líderes nossos, uma perseguição sem cabimento, de excesso, e a gente faz uma reflexão mesmo. Eu fiz uma reflexão mesmo tendo quase 40 mil votos, ganhando as eleições. A gente faz algumas avaliações, tanto que eu trabalho, tanto que eu dedico, abro mão de, muitas vezes, o convívio familiar, e a gente faz essa avaliação. Será que valeu a pena? Eu tive essa avaliação. Mas, aos poucos, a gente vai retomando, né? Sabendo da importância. Eu fiz o discurso de posse do atual governador, fiz um discurso duro, mostrei que o PMDB fez seu legado, o PSDB fez seu legado, que o Democratas deveria deixar seu legado também, e automaticamente vai ressurgindo. Mas a gente fica com muito pesar. Eu sou filho de magistrado, meu pai tem uma história muito bonita dentro da magistratura, meu sogro é magistrado, minha esposa é magistrada, é desembargadora do trabalho, e a gente sabe que muitas vezes a gente expõe a família da gente de uma forma que a vida pública proporciona negativamente. Então eu faço política com muito prazer, faço política com
com muita disposição. E realmente eu fiquei um pouco abalado. Mas a gente vem construindo. A própria falta da oposição dentro da Assembleia, isso eu fui líder do PSDB, automaticamente já me colocaram como líder da oposição, foi reconstruindo, e aí foi dando novamente o entusiasmo. E quando o VEC tinha o término do seu mandato à frente do partido nível regional, eu também me coloquei à disposição de poder assumir o partido, porque eu acho que o partido precisava de uma renovação. E dos quadros de renovação, eu, Gustavo Seba, acho que nós fomos pessoas importantes no reerguimento do partido, seriam uns importantes. E aí, posteriormente, nós tivemos algumas reuniões, em especial com o Jandarro. O Jandarro falou: Otávio, você tem um perfil do seu prefeito de Goiânia. E alguns outros amigos, é interessante, a sua garra, a sua disposição, a sua energia. E aí eu falei: Jânio, então tudo bem, você assume o partido e vamos construir. E a partir disso começamos a construir. E uma das coisas que nós observamos, foi assim, ponto fundamental, a gente viu que o poder, os governantes estavam distantes das pessoas. Então nós começamos a aproximar das pessoas, começar a ouvir a sociedade. Eu fiz uma primeira reunião antes da pandemia com um amigo meu, Cássio, que tinha me ajudado na eleição passada, lá no Novo Mundo, aqui no Aranão, 1, 2 e 3, aqui perto do Novo Mundo, sabe? No Água Branca, perto de um queijinho ali, e nós éramos mais ou menos umas 20 pessoas. Eu tinha certeza que eu ia chegar lá, eu ia ouvir que a maior reclamação seria o transporte público. Aí, de repente, eu vi que não era o transporte público. Eu vi que todos lá falaram da saúde, do social, do abandono da prefeitura em cuidar das pessoas, da ausência do médico da família, da ausência e a falta de estrutura dos CAIS, das UPAs que não estavam terminando. Aí eu vi que o problema não era o que eu imaginava. As pessoas não estavam sendo cuidadas pelo poder público. Da Cracolândia que existia no centro de Goiânia, porque tinha 2 conselheiros tutelares, do abandono do governo municipal em relação às pessoas que precisam do poder público. Então isso foi muito forte. E aí eu fiz uma região, na região oeste, lá no Vera Cruz. Lá não tinha nem inaugurada a maternidade, que hoje está sendo o ponto de referência do Covid de Goiânia. Aí eu vi do Mandela e vi do Cerrado, que é naquela região. Aí eu comecei a ver que os problemas eram outros. Ali o transporte público foi a maior reclamação. Aí eu fui na região noroeste, que é conhecida como a região do prefeito, e lá eu vi um abandono por parte da prefeitura e a sociedade cobrando. A continuidade da Goiás até o Primavera, que era um sonho, a falta de CIMEI, 70% do que é produzido e vendido, que é vendido na 44, 70% é produzido na região noroeste. Nós estamos falando ali mais de 300 mil pessoas. Ali prometeu zerar o déficit de CIMEIs, pelo contrário, não fizeram nenhum CIMEIs praticamente. Então a gente viu uma cidade abandonada, a gente viu uma cidade que precisa de cuidados. Infelizmente, a atual administração, acho que já cumpriu algumas missões importantes. Eu acho que estava na hora aí já de passar o bastão e a gente fazer uma renovação. O senhor fala muito em choque de gestão. O que o senhor quer transmitir quando fala em choque de gestão? Mudar praticamente tudo. Acho que uma coisa é certa. Quando as pessoas ficam no mesmo local, locais públicos, isso é ruim. Porque cria-se vício, proporciona, de uma certa forma, ações negativas, que eu falo até mesmo questão de corrupção. Eu acho que tem que estar dando inovação. Por exemplo, a gente sabe que essas empresas de transporte público são todas envolvidas com o prefeito e já bancaram muitas eleições aí, em especial do prefeito. Não dá conta de mexer. Nós temos o pior transporte público do Brasil. Mas, deputado, pior. Porque nós vamos fazer a municipalização, vamos fazer o trânsito de Goiânia, o transporte público de Goiânia. Eu visitei Curitiba e falo tranquilamente, eu vi um transporte que funciona, as pessoas de terno e gravata, terminais climatizados, ar-condicionado em todos os ônibus. Eu vi que funciona. Por que aqui não funciona? Por que o prefeito fala que vai resolver em 6 meses e depois fala que quer jogar a culpa em outros? Não, vamos criar um transporte municipal. Não é justo a pessoa que sai do setor Pedro e vai para o centro de Goiânia pagar o mesmo valor de uma pessoa que sai lá de Trindade, ou sai de Senador Canedo, ou de Aragoiânia, para vir para Goiânia, ou até mesmo para outros municípios, e pagar o mesmo valor. Mesmo que eu sou a favor do subsídio,
a social-democracia pesa muito isso. A gente tem que cuidar das pessoas. E o subsídio, nós vamos colocar uma passagem muito mais barata para o goianiense, nós vamos colocar transporte com muito mais qualidade e com muito mais eficiência. O prefeito não dá conta porque está amarrado com esse povo aí, ué. Mas o prefeito Iris Rezende afirma que o problema do transporte é uma herança do PSDB. Isso é uma vergonha falar isso, né? Tem muito cara de pau para colocar um negócio desse. Se quando tinha um transporte da Leste-Oeste, em especial do Eixo Anhanguera, o governo bancava, subsidiava 50%, que era a Metrobus, que o governo do Caiado já está acabando com mais um benefício. Por que tinha um movimento muito grande? Porque metade da passagem quem bancava era o governo do Estado. E uma ação importante. E quando nós voltarmos a ser prefeito, nós vamos subsidiar a passagem pública. Nós vamos mudar o transporte de Goiânia. Nós vamos fazer diferença em relação a isso. Deputado, qual estrutura o seu partido deixou na área da saúde? Tem muitas críticas a respeito das OS, né, mas a gente vê que o governo atual também acabou optando pela organização social. E a prefeitura também caminha por esse lado. O senhor acha que foi um acerto as OS e o seu partido deixou a estrutura de saúde em Goiás? Tem coragem, cara de pau desse governo falar que não deixou. Hoje, um dos hospitais de referência, vamos começar desde o início. Você sabe onde que era o CRER ali? Era o Adalto Botelha, onde falava se cuidava dos loucos. Minha mãe era enfermeira lá, inclusive. Era um trem abandonado, uma coisa, Deus me perdoe, mas uma coisa desumana. Hoje lá tem um hospital de referência na parte de fisioterapia, que é o CRER. Nós construímos o UGOL, que é um dos maiores e melhores hospitais da América Latina. Reformamos, abrimos o HGG, reformamos o Hugo. O Hugo, quando passou para a OS, antes de passar para a OS, tinha 3 mil funcionários. O Hugo passou para a OS, enxugou e pagando ainda aos funcionários do Estado R$2.000 a mais, e foi para 900 funcionários, fazendo o dobro do serviço. As OS já não vão voltar mais, não é só em Goiás não, é no Brasil. Esquece, a OS hoje é a forma de evitar, e ela tem que ser bem fiscalizada, muito claramente, e hoje tem mecanismo para isso. O próprio Ministério Público acompanha incisivamente. Se tiver errado, tem que ser punida. Mas a OS hoje tira a burocracia de prejuízos maiores. Antigamente, por exemplo, se estragava um elevador ou que estragava um raio-x num hospital, você tinha que abrir um processo licitatório que demorava de 6 meses a 8 meses para ficar pronto. Aí na hora que eu arrumar aquela peça, esses equipamentos não podem ficar parados. Aí o problema já era outro. São máquinas que precisam estar sempre movimentando. E a OS não, a OS hoje ela tem rapidez, praticidade e muitas vezes ficou mais barato do que o Estado administrando. O Estado tem problemas demais para administrar, para poder ficar botando, enchendo o governo de funcionários. Essa realidade tem que mudar e a OS veio para ficar. O que nós temos que criar em relação às OS é mecanismos de fiscalizá-las. E com certeza tem muito OS boa, como tem muito OS ruim. Da mesma forma que tem muito médico bom e muito médico ruim. Muito médico que põe dedo e vai, bate o ponto, vai embora. Então faz parte do jogo. Agora, o que a gente tem que fazer é fiscalizar. Agora, as OS é um mecanismo que indiscutivelmente ganhou seu espaço, é uma grande forma de poder ser ágil, rápido para atender a sociedade. O senhor hoje é líder da oposição, né, na Assembleia Legislativa, e qual que é a sua avaliação do governo atual? Qual governo? Governo Caiado. Ele começou? Esse governo é péssimo. Péssimo. Governo que não se preparou para assumir o governo. Preparou para ganhar as eleições. Tirou o sorrisinho cínico, tirou a agressão na forma de falar, na campanha, e depois voltou a ser o que ele é. Governo despreparado, governo que montou um secretariado forasteiro. Nós temos tradições de exportar grandes quadros para outros estados, não importar, mas montou aí um secretariado meia boca. Um governo que tentou o tempo todo só desqualificar as gestões anteriores, em especial do PSDB. Um governo que só falava em corrupção, corrupção, e hoje ele vê que a máquina é muito difícil, tanto é que o afilhado dele foi preso agora, nesses dias da Codego, afilhado do próprio governador, homem de confiança do governador, onde o secretário foi acusado por um parente próximo, irmão dele praticamente, de ter roubado 1 milhão do corpo de bombeiro, de ser safado.
Quem falou isso não fui eu, quem falou isso foi o Jorge Caiado, primo de Ronaldo. Então ele está vendo que ser governo é muito difícil. E se eu me perguntar se eu vejo o doutor Ronaldo, era um grande parlamentar, mas um péssimo gestor, sem noção, sair correndo atrás das pessoas, errou nessa pandemia, não sabe ouvir, dialogar com segmentos importantes. Você vê que tanto a Federação das Indústrias, pelo Sandro Mabel, o Marcelo Baroque, pela ACEG, tinha um mecanismo interessante de não parar daquela forma e criar protocolos interessantes, só por fato que não foi o governo que criou, ele não aceitou. O dono da verdade, a minha polícia. Ah, não, esse governo sem avaliação. Um governo que as pessoas, antigamente, você vê gente exercendo função que não tinha, como foi a primeira-dama exerceu. Então a gente vê erros grotescos, erros assim, pequenos, não se preparou para administrar um Estado. O Estado hoje é um Estado de referência no Brasil. O Estado de Goiás, em 2018, tinha um PIB de 17 bilhões de reais. Hoje o PIB é de 250 bilhões de reais. Estado que saiu da 18ª posição, 17ª, e hoje virou referência no Brasil com a 8ª economia, não só no agronegócio. Nós estamos do lado aqui de duas cidades que são referências na industrialização, cidade de Aparecida de Goiânia, que se transformou de uma cidade que era dormitório para uma baita cidade industrializada. E o mesmo, por exemplo, Anápolis, que em 98 estava quebrada, destruída, e o governo do estado deu todos os incentivos fiscais necessários para transformar a cidade e ser uma referência em vários segmentos, em especial para o farmoquímico. Então, a gente sabe que o tanto foi importante o governo, e o governo tem que fazer. Esse governo até agora me fala uma obra. As obras que ele está tentando inaugurar aí foram obras feitas no governo passado. Isso até é piada. Então, um governo que não cuida das estradas, um governo que não sabe cuidar das pessoas. Então, um governo que só sabe perseguir, um governo literalmente desqualificado. O senhor fala com muita o orgulho da gestão do PSDB em Goiás, né? E algumas opiniões divergentes o senhor teve durante a campanha, assim, a estratégia para a campanha de governador, e talvez não foi o partido não escutou o senhor como deveria, né? O que o senhor cabe... Erramos juntos. 16 anos de poder, muito tempo, o poder tem que ser cíclico, a sociedade estava com vontade de experimentar algo diferente, já tem muita gente com saudade dos nossos governos. Agora isso é um giro, cada um tem seu posicionamento, a gente respeita a decisão do povo goiano, isso nós não questionamos, erramos muito. Erramos mesmo, eu já falei isso várias vezes, erramos porque ficamos distantes do povo, tem que ficar mais próximo, mas nós estamos corrigindo os nossos erros e sabemos que vamos fazer diferença. E vai começar em Goiânia. Em Goiânia o PSDB é benquisto pela população, na sua opinião? Lógico. Como é que o PSDB não pode ser benquisto em Goiânia? Você vai aqui, nós temos o melhor autódromo do Brasil, que reabriu agora as provas de Stock Car nesse final de semana. Nós temos um Oscar Niemeyer, que é um orgulho de todos nós, um centro de excelência que é fantástico. Todas as rodovias que chegam em Goiânia, 020, 060, 070, 080, duplicadas e iluminadas, feito pelo nosso governo. Eu falei da rede pública hospitalar. Quem não lembra e gosta do VaptVupt, quantos universitários formaram pela Bolsa Universitária do nosso governo? Aqui em Goiânia, quantos? Milhões que o governo Caiado já acabou. Então, quando você fala do restaurante cidadão que limitam, acabaram. Aqui, o governo do PSDB sempre respeitou os goianienses. Sempre respeitou. Então, nós não temos dúvida que tem muita gente que gosta de nós. Gosta do perfil. Agora vem uma nova geração, que é a geração do Thales, que tem perfil firme, duro. Vou viver a cidade, vou transformar Goiânia, vou dar a Goiânia um orgulho de ser goianienses. Pode ter certeza disso. Então nós estamos entrando num processo porque nós acreditamos que podemos fazer diferença. Nós não estamos aqui para brincar, para negociar, para fazer planejamento para frente, não. É o momento que Goiânia precisa mexer, precisa sacudir. E nós estamos sentindo isso em cada visita e cada fala do goianiense para nós. Então não tenha dúvida disso, não. E
Como é que está a formação dessa chapa de vereadores, né? O senhor explicou quantitativo e essas lideranças. O senhor tem... Várias lideranças, esparramadas, gente nova, gente antiga. Toda hora surge um novo também. A gente... ontem, mais um candidato que nós não esperávamos, o Nelson Gillet. Você lembra dele? Dono do São Francisco? Foi lá, se colocou à disposição. Nós temos uma frente que tem uma história bonita também, foi injustiçado. E tanto é que ele teve alguns problemas que acusaram ele, mas depois foi absolvido em tudo. Mas o que é importante para nós, o Maurício Beraldo, o Paulinho de Jesus, uma Andréa Vec, que são tradicionais, da nova geração. Nós temos uma geração imensa, fantástica, que está vindo aí, com toda disposição. Todo dia a gente está sentando, eu não vou falar o nome de todos, da nova geração, que são gente demais. Mas resgatamos, por exemplo, a turma antiga também, da própria juventude, como o Rafael Azevedo, uma Ava que foi importante na história do partido. Aí trouxemos uma leva fantástica que foi de todos os pontos de Goiânia, que já disputaram eleições e foram bem nas eleições, mas nós estamos buscando gente de todo segmento. Então, o PSDB hoje tem 30 nomes. Desses 30 nomes, nós temos, todos os 30 nomes, eu não tenho dúvida, tem condições de ganhar as eleições entre as 4 e 5 vagas que nós vamos ter. Então, nós estamos com uma chapa show de bola. E eu peço perdão no nome que eu não falei, porque eles ficam bravos comigo. Mas tem tanta gente aqui. Nesse tempo de intolerância, deputado, como é que o PSDB vê a diversidade das pessoas? Das pessoas LGBT, das pessoas deficientes físicas. Tanto é que nós temos o PSDB. Das minorias. Nós temos o PSDB, FHC foi o precursor dessa conquista, dessa luta. O PSDB com o FHC não foi nem PT, não. Isso foi época de FHC. Do negro, que hoje nós temos o PSDB, que é coordenado, como é que ele chama? Afro, Tucanafro. Nós temos o PSDB Diversidade. Por sinal, o presidente do PSDB Diversidade é o prefeito de Lins, que é um cara espetacular, um cara top de linha, preparadíssimo. A história de referência à diversidade em geral, ela veio com o nosso partido, ela não veio com a esquerda, não. Ela veio com a social-democracia. Então, nós temos história disso, né? E hoje também no segmento evangélico, hoje praticamente nós temos o nosso vice que está encaminhado para ser, que é o pastor Messias, da Assembleia de Deus Missão, que é um pastor fantástico, com uma história de vida, que nunca disputou uma eleição, que entendeu, juntamente com o seu filho Marcelo Messias, que a gente pode construir algo diferente, e nós estamos visitando, conversando constantemente com vários pastores, que vai ser importante as igrejas também evangélicas que faziam um papel. Por exemplo, nós já vamos fazer um compromisso com as igrejas evangélicas e católicas. Nós vamos zerar o déficit do CIMEIS já com essas entidades a partir de janeiro do ano que vem. Elas têm as escolas dominicais, que você é evangélico sabe disso, e durante a semana praticamente fica parado. Faz uma parceria, além dessa criança, a parte infantil, de ter lá um CIMEI, seu filho, seu maior patrimônio, tiver numa igreja dessa, você sabe que vai estar bem acolhida, com pastores, com evangélicos que vão estar acompanhando, pessoas que têm Deus no coração, pessoas que vão saber cuidar dos nossos filhos. A prefeitura tem responsabilidade disso. Não vai construir mais nenhuma obra de CIMEI. São parcerias importantes e são filhos da própria comunidade. Você frequenta, por exemplo, a Adventista Sétimo Dia lá da Vila Nova. Nós temos, quem vai estar lá são os pais e são os filhos dos pais que trabalham, que vão colocar seus filhos numa igreja. Isso é importantíssimo. Isso é bom para a igreja, é bom para o aluno, é bom para o estado, para o município. Por que não faz? Por que esse governo não mexe? Por que esse governo está parado? Uma vergonha. Vergonha a falta de ação do governo municipal. O senhor acredita, está trazendo aí uma proposta, né, para desafogar principalmente a questão dos CMEIs. Como o senhor avalia aí essa gestão à frente da educação municipal? Olha, até tem um secretário, que o secretário é o Marcelo, bem intencionado, mas tem que mudar. Tem que mudar muita coisa, muita coisa, muita coisa. Eu acho que nós temos que ser ousados, né? Hoje, infelizmente, grande parte dos alunos já começam na parte infantil, no ensino básico, a desrespeitar os professores. Hoje tem que criar um processo de disciplina. Hoje, infelizmente, a parte educacional é importante, mas a disciplina hoje está perdida dentro das escolas.
A gente teve, no ano passado, ações terríveis. Por exemplo, professores que foram mortos dentro de sala de aula. Tem que criar algo diferente. Além do conteúdo, que é importante, mas a escola também é disciplina, é participação do pai, da mãe, é viver seu filho mais vezes dentro da escola, né? Alguns lugares, por exemplo, que tem um índice maior de criminalidade, a gente saber colocar as escolas, por exemplo, é ruim falar isso, que foi discriminado muitas vezes, mas o próprio Mandela, por exemplo, que teve um alto índice de... Você tem que saber botar os alunos lá e criar um valor de disciplina naqueles alunos. É fundamental o poder público estar também proporcionando isso dentro das escolas. Eu não estou falando em colégio militar, não, mas você pode fazer parcerias com várias OS, várias organizações sociais, ou mesmo entidades do terceiro setor, para poder fazer esse trabalho. Isso é fundamental. Eu já conversei com vários segmentos, que são mesmo muitos conduzidos até por militares, mas são entidades sem fins lucrativos que podem ajudar nesse processo, de ter orgulho a bandeira de Goiânia, que ter orgulho a bandeira de Goiás, a bandeira do Brasil, de poder ter e respeitar as pessoas que estão ali te ensinando, de respeitar as pessoas que estão ali mantendo limpa, higiênica as suas salas de aula, respeitar as pessoas que hoje isso não acontece. Não acontece, isso é muito ruim. Então é choque de gestão. Qual que é o compromisso do senhor com os professores, né, da rede pública e também com os servidores públicos na questão da valorização, principalmente dos salários? Eu acho que falar isso o PSDB sempre valorizou muito. Quem foi hoje o próprio servidor público sente na própria pele, tanto o governo municipal, que é histórico do prefeito é péssimo em relação a isso, né? Isso é história, e também em relação ao próprio governo do estado, né? Que só foi hoje ver como um grande vilão das dificuldades financeiras. Não, a gente acha que tem que ter a sua valorização, tem que buscar estar também dialogando com os segmentos, isso é fundamental. Diálogo, respeito, isso é fundamental na administração, saber ouvir as pessoas. Hoje, infelizmente, tanto o Caiado como o Íris é Caiado, Caiado é Íris, hoje, infelizmente, os nossos gestores, seja municipal e seja estadual, não dão conta de ouvir as pessoas que são importantes nas suas ações. A prefeitura, até o ponto, por exemplo, no momento de pandemia, teve que largar o Estado. Tentou seguir todas as determinações do Caiado, viu que o Caiado exagerou. Agora imagina aquelas cidades longe de Goiás, estão fechadas aí praticamente desde o dia 19 de março. Economicamente, isso é um absurdo. O governo impensado, ações em Goiânia não podem ter sido as mesmas lá em Novo Planalto, por exemplo, no norte do estado. Eu enfatizei muito essa questão porque o senhor é presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte. O senhor acredita, os artistas têm afirmado que houve um desmonte no setor cultural, muito problema com a Lei Goiás e o Fundo de Cultura, isso é verdade? Não, verdade, eu acho que infelizmente desde o início da pasta eu sempre reuni com segmentos, não pagaram praticamente nada, o Fundo de Cultura foi uma grande conquista, quiseram acabar por tudo aí, tanto com o Pro Esporte como a Lei Goiás, são dois mecanismos de ajuda. Eu preparei uma lei muito bacana que já foi aprovada na CCJ, da gente fazer um auxílio a esses profissionais. Foram os primeiros a parar e vão ser os últimos a voltar, né? Seja da cultura e seja do esporte. Dei a fonte, mostrei onde que ia buscar poder pagar 3 parcelas. No começo eram 3 parcelas de R$700. E até hoje o governo mandou travar, porque o governo não quer ajudar. Hoje você vai na Secretaria de Esportes, encaixa, só pela Lei Pelé deve ter quase mais de 20 milhões. Você não vê uma ação, mesmo com pandemia, cria alternativa, não deixa as pessoas que representam o nosso estado, muitas vezes lá fora com muito orgulho, estar na situação que estão hoje. É triste, triste. Nenhuma ação do esporte, nenhuma ação da cultura. Trocaram o secretário de Cultura, e eu gosto do Adriano que está lá, Adriano Baldi, um cara do bem, mas a história dele com o segmento não existe. Não existe. O senhor que é um dos padrinhos lá do programa da nossa amiga, né, Wagner,
que é o Atletas de Cristo, que é um dos inúmeros projetos aí que o senhor apoia na área do esporte, né? Os atletas se sentem abandonados. O senhor, que também faz parte da sua comissão, a questão do esporte, acredita mesmo que os atletas estão abandonados, principalmente agora no período da pandemia? Nós tínhamos vários programas interessantes. Antes da pandemia mesmo, o ano passado, o maior evento esportivo que nós tínhamos era os Jogos Abertos. Eu fui presidente da agência Goiânia Esporte e Lazer. Nós tínhamos o Pintando a Liberdade, que a gente fazia uma parceria para a fabricação de bolas, redes no sistema prisional. Nós tínhamos o projeto Navegar, que era o projeto que nós tínhamos em Catalão e na Serra da Mesa, que era importantíssimo também, no Araguaia, que eram aulas práticas com caiaque, com canoas. Nós tínhamos também os Jogos Abertos, que nós colocamos aí o estado inteiro em movimento, que é muito importante para você criar novas alternativas, porque nós temos convicção que através do esporte, e nós tínhamos o melhor programa que implantamos em mais de 200 municípios, o qual eu até fui eleito, que foi o Projeto Segundo Tempo. O esporte para o jovem, em especial, é o maior combate contra as drogas. Não combina atividade esportiva com quem usa drogas. O esporte é um mecanismo de disciplina para que as pessoas aprendam a perder, a ganhar, a dar um passo no momento importante. Isso é formação das pessoas, né? Eu estava discutindo com a minha esposa, que eu tenho 3 filhos, a gente vê, desse momento de pandemia, tanto que isso está fazendo falta no cotidiano dos nossos filhos. E a atividade esportiva, ele é o maior combate contra as drogas. É fundamental a gente poder fazer essa avaliação. Então, é isso que a gente sabe que tem que fazer e ter sensibilidade. Me fala um programa de esporte desse governo municipal. Não vamos falar de Caiado, não, porque eu já estou batendo demais. Esse governo é ruim demais. Vamos falar do por que não cria uma atividade, essa escola para essas crianças? Nós não temos nada. Goiânia tinha um Cidadão 2000, você lembra disso? Nós eram mais ou menos 3 mil jovens que eram inseridos no mercado de trabalho, jovens de 16 até 18 anos. Sabe quantos tem hoje? Quase nenhum. O IDES acabou com tudo. Esse jovem que muitas vezes essa renda era a renda que valia para a casa dele. Esse dinheirinho, que 600, 700 reais. Então, por que o prefeito acabou com tudo? Nós temos muita coisa para rever e nós precisamos dar um choque de gestão. Deputado, eu quero agradecer a sua presença aqui ao Jornal Diário da Manhã, né, esse ambiente democrático. Acredito que os internautas aí ficaram satisfeitos com essa entrevista e o senhor pode ficar à vontade de fazer as suas considerações. Quero te agradecer, você foi eleitor meu, né, através da minha Wagner, que era votando em público aqui, o que você falou. Primeiro eu quero mandar um beijo para minha amiga Wagner, que eu tenho certeza que ela está nos assistindo, mas falar que nós estamos indo para esse processo eleitoral, nós estamos indo com muita alegria, estou com muita disposição, eu estou com muita energia. Eu vejo que é um grande momento sacudirmos Goiânia, de a gente assumir e ganhar essas eleições, para melhorar a vida dos goianienses. Eu tenho certeza que tem muita coisa para se fazer. Eu quero estar presente em cada ponto dessa cidade. Eu quero viver essa cidade de uma forma, porque é a minha cidade por mais de 45 anos. Então eu tenho certeza que é a cidade dos meus filhos, mas é a cidade do meu povo. E nós vamos fazer de Goiânia um orgulho de nós goianienses. Vamos fazer um orgulho de Goiânia para o Brasil. Eu tenho certeza disso. Goiânia em 2033 completa 100 anos. Quando ela completar 100 anos, nós vamos voltar a ter orgulho de ser goianiense. Muito obrigado. Eu que agradeço.